O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje vai falar sobre o primeiro simpósio internacional sobre cobras corais. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o professor Nelson Jorge, da PUC, um estudioso, ele é biólogo e também zoólogo, e vai falar sobre esse importante acontecimento que vai acontecer no dia 17 a 21 de outubro aqui em Goiânia, uma promoção aí da PUC. Um prazer receber o senhor de novo aqui, professor Nelson. Igualmente, prazer é todo meu. Para falar desse assunto, que é um assunto, apesar de ser um assunto diferente, é um assunto importante. Mas ele tem uma relação muito grande com a nossa cultura, e isso é que é importante. Nós vamos abordar esses temas além do encontro que vai acontecer aqui em Goiânia. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracini, realmente é um tema que me desperta muita curiosidade. Eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir o Dr. Nelson Jorge falar sobre a cobra coral. Ela tem um efeito simbólico dentro da sociedade muito maior do que a gente pensa. E tem uma outra coisa também, né? O aspecto assim de que a gente está perdendo essa cadeia de seres vivos no planeta. Então, quando desaparece, quando uma espécie é extinta, a gente perde um pouco dessa ligação, desse fio com toda a natureza, né, professor Nelson? Com certeza. Isso vale dizer que a primeira serpente descrita no Brasil foi feita na época do Maurício de Nassau. Tem um livro famosíssimo, né, que seria o primeiro levantamento ambiental do Brasil. E no livro ele descreve a primeira cobra coral, que é a cobra coral que existe no litoral da Bahia, e deu o nome científico dela, ela ganhou o nome indígena que ele descreveu, que era ibiboboca. Hoje é um nome científico que virou desse animal daquela região. Então, assim, ela é simbólica porque ela está presente culturalmente. Se a gente for falar isso aí, você remonta a 6 mil, 7 mil anos antes atrás, né? Professor Nelson, por que Goiânia e por que esse simpósio acontecendo nesse período agora? Enfim, por que Goiânia, a escolha da cidade de Goiânia para essa... Isso é importante a gente lembrar o seguinte, que nós temos na universidade grupos, né, de pesquisa, e desde 83 eu faço parte de um grupo de pesquisa que trabalha basicamente com cobras corais. E culminou com uma situação única, que é a pessoa hoje viva, né, que detém o maior conhecimento de cobras corais, é um pesquisador americano, ele tem uma ascendência russa, chama Janis Rose, e ele ainda está vivo. E aí nós, hoje, pelo conjunto de informações que você teve, nós tivemos a ideia de fazer um simpósio em homenagem a ele. O simpósio é em homenagem a ele, e ele vai estar aqui em Goiânia, vai ser homenageado, completa 90 anos, e a universidade ainda vai agraciar ele com um título honoris causa. Então, para nós é uma alegria muito grande. Então, por que Goiânia? Porque nós participamos dessa pesquisa. E o pessoal, de certa forma, achou interessante para fugir do eixo Rio-São Paulo, né? E a gente nós mostrar um pouco também de Goiás. Então, é uma coisa interessante que a hora que as pessoas ficaram sabendo onde era Goiás, então eles pediram para o pessoal que está vindo, pessoal vindo da Austrália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Colômbia, da Costa Rica, e eles pediram para vir 4, 5 dias antes para poder ir em Goiás, em Pirenópolis. Acredite se quiser, não sei de onde eles tiraram essa informação, mas estão todos se articulando para conhecer um pouco daqui do Centro-Oeste. Essa é a intenção nossa, né? Professor, né, Doracini, essa questão de cobra é um negócio assim intrigante. A quantidade de pessoas que morrem por ano de acidente de cobra no mundo todo, se você for comparar com outros acidentes, é muito pequeno. Se você for comparar assim, com as pessoas que morrem por contaminação, porque transou sem camisinha, porque foi acidentado de carro quando não prestou atenção quando atravessava a rua, que foi atacado por um enxame de abelhas ou de vespas e tal, a quantidade de pessoas que morrem por acidente de cobra é muito pequena. E por que a cobra é o que mais desperta susto e pânico nas pessoas? É interessante essa pergunta porque é o seguinte, somente na cultura, né, judaico-cristã que você tem uma visão negativa do animal, né? Historicamente, ela sempre foi relacionada com sabedoria, com inteligência, né? Então, você vê que todos os símbolos da área de saúde têm uma cobra. Buda foi protegido pela chuva braba debaixo de uma aba de uma naja, né? Exatamente. Então, assim, você tem essa situação toda que em vários lugares da Ásia, né, o animal é envenenado. Então, não estou falando que você tem que fazer isso, mas essa situação toda aqui no Brasil, você tem um número de acidentes que é baixo pela quantidade da população, porque é um acidente rural, quando você fala de Cascavel e Jararaca.
Agora, cobra coral é mais difícil ainda, que é um animal que a gente fala é secretivo, né? Ele vive enterrado no solo, no folhice, então é muito difícil de você encontrar. Mas é um veneno muito forte. Então, quando acontece um acidente, ele demanda cuidados especiais. E é uma pergunta que você fez, que é interessante, por que no mundo, por exemplo, aqui no Brasil é diferente. Você já tem uma estrutura da sociedade um pouco mais diferenciada e hoje você tem uma participação no campo também diferenciada. Se você vê a quantidade de acidentes que tem na África, é uma coisa absurda. Porque o pessoal trabalha basicamente, literalmente manual e todo mundo descalço. Então você tem uma chance de você ter acidente muito grande. E na África, ao contrário daqui, os animais são muito grandes, não só elefante e girafa, né? As cobras venenosas são muito grandes e extremamente agressivas. Né? Então aqui você tem uma coisa que é mais amena, mas é um problema de saúde pública, porque a única coisa que você pode usar é o soro antiofídico. Ou seja, para cobra coral, jararaca ou cascavel, não importa. E o soro antiofídico ele é muito tóxico, ele tem muito efeito colateral. Então você usa ele em último caso, que demanda você ter um médico treinado para fazer isso. Doutor, você pega, por exemplo, né, Doracino, acha que uma cobra te picou, por exemplo. Aí você corre para um posto de saúde, para o hospital e tal. Aí você não sabe que cobra que foi, como é que faz? Pelos sintomas. Né? Então, por isso, uma coisa importante é que existia isso aí até na década de 80, eu participei de uns treinamentos. Vinham uns médicos do Instituto Butantan, e nós saímos no interior de Goiás, nas regionais de saúde, treinando o pessoal médico, pessoal da área de enfermagem, médicos mesmo. Porque você só consegue diferenciar pela sintomatologia. Então, você vê, é importante você ter essa noção, por exemplo, inchaço. Jararaca causa inchaço, edema, né? Só que você tem mais outras coisas. Se você chegar e falar, fui picado de cobra, e a pessoa vê a mão inchada, ele já vai, não, é jararaca, eu uso o soro. Então não é só isso, você tem outras coisas que você tem que avaliar. Então todos eles é avaliação clínica mesmo, de sinais e sintomas. Né? Já que nós estamos falando de cobra coral, há muito mito sobre a cobra e também sobre a cobra coral, que é difícil reconhecer, por exemplo, uma cobra que é ou não falsa ou verdadeira. Né? Na roça, isso é da cultura popular, diz assim, vermelho com amarelo perto, fica esperto. Tem sentido essa afirmação? Olha, em geral, na dúvida, você não chega perto de nenhuma cobra vermelha. É o que eu falo, porque mesmo biologicamente falando, você teria que pegar, você tem que pegar o animal e ver. Então eu não vou aconselhar ninguém a pegar para você saber se é verdadeiro ou falso. Mas o aspecto de você ter um animal que é uma cobra coral falsa, é um artefato evolutivo para a cobra que não tem veneno, que é a cobra coral falsa, se safar dos predadores. Que geralmente esses predadores, aves principalmente, enxergam colorido. Não são todos os animais que enxergam a cores, né? Então eles evitam, de toda forma, qualquer cor chamativa. Em biologia você tem um nome para isso, chama cor aposemática, aquilo que chama atenção. Então, assim, é uma maneira de evitar. Então, para você saber mesmo, as cobras corais falsas, elas são animais que têm a cauda mais longa, a cabeça mais afinada, né? Os desenhos, às vezes, são incompletos, né, do corpo, né? E, ao contrário do que a gente imagina, a cobra coral verdadeira ela é extremamente, ela não é agressiva e ela não dá bote. Então, assim, mas como é que é a importância disso, né? É porque todos os acidentes, geralmente o pessoal tenta manusear, né? Acha bonito, né? Pois é, Doracino, eu queria saber do professor o seguinte, existem cobras que são capazes de desempenhar uma velocidade no andamento dela mais rápido do que um homem correndo, por exemplo? É muito difícil. Você tem, assim, cobras que depende do medo da pessoa, né? Você corre mais rápido também, se você tiver de tênis também. Mas você tem, no Brasil, você tem uma cobra que ela avança, ela morde, ela não é venenosa, mas ninguém quer saber nessa hora se a cobra é venenosa ou não, que é a famosa caninana. Geralmente você dá... E ela desempenha velocidade Geralmente você chama caninana sogra, né? Mas são os bichos agressivos, mas ele não tem veneno. A agressividade é a defesa dela. Sim. Mas ela morde, porque esses animais têm mais de 40 dentes na boca. Então, se te mordendo, machuca. É igual um cachorro morder. Mas assim, você no susto, você não quer saber. Agora, na África, tem uma cobra venenosa, enorme, que ela pode chegar a ter 3 metros de comprimento, a famosa mamba. Essa ela corre, numa corrida ela alcança o ser humano. E é extremamente venenosa, a cobra mais venenosa do mundo. Que horror. Tem cobra que voa, doutor? Tem.
Voo assim, de bater asa não, né? Só no pensamento das pessoas, mas em Papua Nova Guiné, você tem algumas cobras que elas saltam, né, de árvores em árvores, então elas afastam as costelas e elas praticamente planam, né? Eu vi isso aí num congresso uma vez no Canadá, eles levaram a cobra, jogava de cima do prédio, a cobra não devia estar muito feliz com essa história de fazer essas performances, né? E ela vai mexendo com a cauda e ela joga para onde ela quer. Ela vai mexendo e ela vai levando. Então dá um planeio assim eu vi planeios assim de 200 metros, uma coisa impressionante. Olha. Voltando aqui a falar sobre a cobra coral, aqui no Brasil, o senhor falava no bloco anterior que a coral verdadeira, ela tem algumas características físicas diferentes. Por que cobra coral verdadeira e falsa? De onde surgiu essa coisa de falsificar a cor da cobra? Foi no Paraguai? Não, na verdade é porque é venenosa, né? É porque fala cobra coral verdadeira porque ela é venenosa. E a falsa? De onde? A falsa é para você... Biologicamente, como é que ela... Não, surgiu na natureza, por defeito genético, né? Os animais com coloração diferente começavam a se beneficiar. Então, automaticamente as populações prevaleciam e essa coloração mais próxima, né? Isso é interessante porque você pode imaginar o seguinte, como é que a ave aprende isso, né? Porque a ave não chega perto de cobra colorida demais, cobra coral. E até que alguém fez um estudo mesmo, estatístico, né? Ele, numa floresta na Costa Rica, ele pegou e fez um grid, né, com linha de anzol, de 1 km², e espalhou no chão, aleatoriamente, uns bonecos de resina feito uma coloração de cobras corais e outros normal, né? E ele foi vendo depois dos dias quais que tinham marca de bicada de passarinho, né? Todos menos que tem pelo menos vermelho, ou alaranjado, ou amarelo, não foi nem tocado. Está no inconsciente do pássaro que aquela colorida é mais perigosa. Exato, boa pergunta. Aí a segunda questão que ele foi responder. Tudo bem, pode ser por aprendizado, né? Uma ave olha, não vou mexer com esse bicho porque causa mal, né? Aí ele pegou filhote, que nunca foi na natureza, e mostrava esses bonecos, né, coloridos, e os filhotes ficavam apavorados. Então é uma coisa inata, né? Uma coisa... Isso vai acontecendo ao longo dos anos por tentativa de erro, né? Com certeza. Porque aqueles que não tinham medo da cobra colorida morreram, né? Exato. Aqueles que tinham medo foram gerando descendentes medrosos, né? Exatamente. E aí, então... Essa é a lógica. Essa é a lógica. Em algum momento, isso pode ser explicado assim, por exemplo, uma espécie de cobra de repente assumiu as cores da cobra coral para fugir dos predadores? Há essa possibilidade? Não, porque isso é um processo evolutivo, né? Então o que tem hoje é o que tem, né? Que inclusive o pessoal brinca muito, fala assim, precisa diferenciar uma cobra coral falsa da verdadeira, né? Os anéis se completam na barriga e tal, que não volta do corpo. Não, não é verdade, tem umas cobras corais que copiam perfeitamente, mas são falsas, né? Elas não têm veneno e tal. Mas, igual eu falei, para a ave, para o que funciona, que é para predador, a ave não está querendo saber se o anel funciona, se dá a volta no corpo, se não dá a volta no corpo. Ela não chega perto de que tem colorido, né? O vermelho. É o que nós devemos fazer, né? Como ser humano, ver uma cobra pintada tipo coral, venenosa, falsa ou verdadeira, a gente tem que fugir dela, né? Porque você pergunta às vezes, como é que você faz? Eu não aconselho chegar perto de nada, porque... você não sabe a situação que está. Você vai, eu olho isso, olho aquilo, dependendo do medo, você não chega perto. Mas o mais fácil, já partindo essa parte do medo, você pega um pedaço de pau, dependendo do metro, 3 metros. Você cutuca o bicho. A cobra coral falsa, ela sai, ela é muito rápida, né? A verdadeira é o contrário, ela é lenta e ela se enrola num processo de defesa, né? Nessas pesquisas que o senhor já fez sobre a cobra coral, o senhor já foi picado alguma vez por alguma cobra coral? 3 vezes. As cobras morreram, né? Eu fui picado 3 vezes, mas a verdade é que nem sempre, e todas as 3 vezes em descuido em laboratório. Porque no campo é muito difícil isso acontecer, que você está mais alerta, no laboratório você está mais descuidado. Mas a gente tem que imaginar o seguinte, que mesmo em cobra venenosa, elas podem, o efeito do veneno, ele só tem um efeito quando ele atinge uma quantidade que vai ser suficiente para aparecer no seu corpo. Porque a cobra coral não se alimenta de seres humanos, né? Nem de mamífero, né? Se alimenta de outras cobras, de lagarto e tal. Então, eu não tive a sintomatologia. Então, eu mesmo, uma das vezes que eu fui picado, eu estava nos Estados Unidos, e não existe povo mais apavorado do que americano com isso. E eu fui para o hospital, mas eu me recusei a tomar o soro, exatamente por isso, porque eu não tinha sintoma.
Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, eu queria saber do professor Nelson Jorge se as cobras corais estão em risco de extinção. O que a gente pode imaginar é o seguinte, não existem dados, né, para esses animais, assim, de você afirmar qual é o risco real. Mas nós avaliamos que é um risco real variado da situação que eles estão associados a solo e vegetação, nativos, né? Então, toda vez que você tem processo de desmatamento, esses animais vão desaparecer. Porque eles não conseguem... Se você fazer qualquer fazenda que o pessoal transformou em pasto, ou então um tipo de plantação, você vai encontrar jararaca e cascavel, que são animais extremamente plásticos, né? Eles conseguem se adaptar comendo outras coisas, mas não cobra coral. Na verdade, o programa Raiz Jornalismo Cultural hoje é uma aula de biologia, né? Isso também é cultura, porque a cultura, segundo o conceito geral, é tudo aquilo que nos cerca. E também essa questão da cobra coral, que remete a gente a pensar um pouco mais sobre a vida do planeta, sobre a extinção de algumas espécies, em que acaba, segundo a Diane Goodall, tirando um pouco do fio que é esse tecido todo do planeta Terra, né? Então, cada vez que a gente perde uma espécie, o ser humano também perde com isso, né, professor? Com certeza, porque faz parte igual eu falei, a diversidade na face da Terra, ela existe dessa forma por um processo evolutivo muito longo, né? Então, quem somos nós para julgar que nós somos mais importantes? Claro que você faz parte de tudo isso aí, mas assim, a importância, quando você estuda muitas coisas relacionadas com os seres humanos, eles também fazem parte disso aí. Mas se você perde algum tipo de animal desse tipo, você vai ter um descontrole, em algum lugar você vai ter um descontrole, porque ele cumpre com um papel biológico importante. Nesse caso, a gente pode ver assim, se nós formos imaginar, valeria um outro programa, você vê o tanto nós aprendemos do próprio sistema nervoso humano com os venenos desses animais. Porque eles têm uma ação muito específica em áreas do nosso sistema nervoso central que não seria difícil de você estudar. Então eles pegam essas toxinas e usam como marcadores. Eu posso falar, isso é uma coisa que mais se aprendeu sobre Parkinson, foi a partir de um veneno de um molusco marinho. Hoje você tem vários medicamentos, eu não estou falando de medicamento porque isso aí não é uma farmácia, mas acidentalmente você tira grandes fármacos, né, como o captopril, que ele é derivado do veneno de jararaca, né, utilizado, um dos medicamentos mais utilizados do mundo. No laboratório ele fatura 3 bilhões de dólares por ano só com esse medicamento. Mas é feito a partir de uma descoberta de um brasileiro que não patenteou, claro, e a patente hoje é de um laboratório inglês. Bem, vamos chegando assim num ponto em que a gente divulgar um pouco mais, então, esse primeiro simpósio internacional sobre cobras corais, que será realizado aqui em Goiânia, no período de 17 a 21 de outubro. Fala um pouco mais, como é que vai acontecer, quais o público pode participar, professor Nelson? Como é que vai ser esse encontro? Como vai ser? Ora, é aberto ao público, com certeza. O simpósio, na nossa cabeça, ele foi chamado de simpósio, né, o primeiro simpósio, porque você vai chamar as pessoas que são expoentes, que entendem dos diversos aspectos relacionados com esses animais, para uma reunião de divulgação. O congresso é mais aberto, então nós abrimos para apresentação de trabalhos também, mas as pessoas vão estar congregadas aqui em Goiânia, as pessoas que mais entendem, por exemplo, sobre veneno de cobra coral, que mais entendem sobre a clínica, né? Pessoas que vão estar discutindo que a produção do soro antiofídico para coral vai estar sendo discutida aqui. O pessoal da Organização Mundial de Saúde vai estar aqui em Goiânia. Vai ser lançado algum livro, algum trabalho nesse simpósio? Olha, nós temos um livro, né, que é As Cobras Corais do Brasil. Ele vai ser lançado no dia 19, também durante o evento, que também grande parte dos autores, né, são palestrantes, né, nesse simpósio. Então o simpósio ele trata do animal, todo esse aspecto cultural dos animais, o veneno, os envenenamentos e a clínica. É um conjunto de situações que você vai ter. Então nós temos pessoas, né, de pelo menos 8 países vindo e pessoas de diversos lugares do Brasil. Inclusive o diretor do Instituto Butantan, o pessoal do Instituto Vital Brasil do Rio de Janeiro, várias universidades no Brasil. Então, quer dizer, é aberto? É aberto. Eu acho que
É uma coisa que vai interessa desde biólogo até médico, né? Então você tem uma gama muito grande a clientela. Como é um simpósio, está mais restrito à área, aos técnicos, a quem tem um interesse mais direto em pesquisa, em estudo e também em divulgação desse tipo de trabalho, mas também, então, é aberto ao público, né? Com certeza. E vai acontecer no Teatro da PUC? Não, vai ser no auditório da área 4, porque como estava com dificuldade de logística, então a reitoria achou melhor fazer aqui no auditório da área 4, que acomoda bem, né? Isso aí. Então, durante a semana toda, que vai estar acontecendo no dia 17 de manhã, já é a abertura pelo magnífico reitor, e depois vai até na sexta-feira. Durante o evento vai ter uma premiação de 2 professores americanos, vão receber uma medalha de homenagem da PUC, que eles ajudaram o início dessas pesquisas aqui na universidade há mais de 30 anos atrás. E esse professor americano, um outro, né, que é a maior autoridade viva hoje no assunto, que vai receber o título honoris causa. Bom, nós vamos encerrando, já no finalzinho do programa. Eu não poderia perder a oportunidade de falar também com um paraquedista, uma pessoa que faz disso um hobby e está viajando pelo mundo inteiro aí pulando de paraquedas, né? Como é que anda essa competição, né? Você participa também, né, professor? Eu só participo de competição. Nós temos um time, né, por time. Então, nós somos campeões em 2014, ficamos em terceiro lugar em 2015 e esse ano ficamos em segundo lugar. Então, nós estamos sempre, assim, uma competição por equipe, mas é um grupo de pessoas já mais, eu gosto de falar sênior, né? Mas nós não saltamos com essa moçada, né? Um pessoal mais velho. Mas é uma coisa bastante agradável. O senhor nunca desceu em cima de um ninho de cobras, assim? Não. Não, ainda não. Mas mais perigoso é pular de cima para a queda, né? É muita coragem. Tem que ter, muita adrenalina também, né, professor? Nós temos algumas coisas interessantes. Já saltamos lugar, quando nós somos campeões, nós somos mundial em Dubai, né? É uma coisa inédita você saltar naquele lugar, aquela bonito demais aquilo lá. E é uma coisa, nunca eles não conseguem igualar, porque é muita ostentação, né? Então eles fazem o negócio para ser melhor de tudo lá, né? Mas é uma coisa cultural também, né? Então é o jeito deles lá. Então você vai conhecendo também essas nuances, né? Muito bem, e o programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje conversou com o professor Nelson Jorge. Nós falamos aqui sobre o primeiro simpósio internacional de cobras corais e também sobre paraquedismo. Muito obrigado pela entrevista, professor Nelson. É isso, prazer teu. Vamos embora? Pois é, Dracim, mais uma vez, realmente uma satisfação muito grande estar aqui para entrevistar os convidados do programa Raiz, hoje especialmente o professor Nelson Jorge, que tem um conhecimento muito grande, especialmente nessa área de biologia, de zoologia e tal, né? E obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá, some não!